Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como prometido na semana passada, viemos analisar a lista final de Carlo Ancelotti, os nomes que ele realmente vai levar para essa primeira data FIFA, que ele vai ser técnico, né, nos jogos contra o Equador, lá fora de casa, no Equador em Guayaquil, não será na altitude, vai ser na praia, e depois o jogo contra o Paraguai, se eu não me engano, no Brasil. Beleza? Já adianto que eu errei bastante coisa da minha previsão. Fazendo aqui, né, um paralelo rápido, eu vou passar aqui os nomes que eu acertei que eu errei, né? Acertei dois goleiros, o Alisson e o Hugo, e errei o terceiro goleiro porque eu coloquei o Ederson, mas eu esqueci que o Ederson, se eu não me engano, ainda tá lesionado. Então ele não poderia ser convocado de qualquer forma. Erro meu. E aí convocaram o Bento, que era o cara que eu estava considerando para ser o outro possível terceiro goleiro. Não errei tanto assim, vai. Não errei tanto assim nesse caso. Para laterais e defensores, zagueiros, né? Eu coloquei tudo como defensores. Aqui eu errei alguns, né? Mas fica aí que eu acertei o Marquinhos, o Alexandro, o Léo Ortiz, o outro Alexandro, né? O Alexandro do Flamengo, ele vai ter dois Alexandros nessa convocação, e o Wanderson, né? Então acabei que acertei bastante coisa, mas também errei alguns, né? Eu coloquei Caio Henrique, ele chamou Carlos Augusto, que era uma outra opção de fato, né? Ele chamou Wesley, que eu achei que ele não chamaria, né? Chamou o Danilo, que eu também achei que ele não chamaria, não chamou o zagueiro Murilo do Nottingham Forest, que de fato fez uma apresentação bem ruim com a seleção nas últimas oportunidades, mas é um bom zagueiro, né? Não entendi muito bem também porque que ele não foi convocado. E aí, no lugar dele, convocou o Beraldo, que era um cara que eu sempre defendi na seleção um tempo atrás, mas que eu acho que perdeu muito espaço. Também achei curioso. Achei curioso essa convocação do Beraldo. Vamos ver se ele vai ou não ser utilizado de fato, né? Já para os meio-campistas, ele convocou, né? A gente vai passar aqui, mas o Bruno Guimarães eu acertei, Matheus Cunha eu acertei, Casimiro eu acertei e o Gerson eu acertei. Ele não chamou o Joelinton, que é razoável, e não chamou o Neymar, que é um ponto aí pra gente discutir, né? E nos atacantes ele não chamou o Rodrigo por motivos de, se eu não me engano, são motivos também psicológicos, por o Rodrigo poder descansar, ficar mais tranquilo, só por isso que ele não foi convocado, né? E não chamou nem o Savinho, nem o João Pedro e nem o Igor Paixão. Ele mudou bastante até o que eu esperava para o ataque. Ele foi mais ousado, na minha opinião, em algumas pedidas aqui, mas que eu gostei também. No geral, achei a convocação muito boa. Vamos a ela então na telinha. Tá aí na tela então a convocação de fato do Ancelotti, né? Eu vou passar caso a caso aqui e avaliar se eu gostei ou não gostei, né? E depois eu vou dar um panorama geral e trazer no campinho o que eu acho que vai ser essa seleção brasileira titular para esses dois jogos, né? Bom, goleiros eu acho que não tem muito mistério. A convocação normal seria o Alisson, o Ederson e ou Bento ou Hugo Souza. Para mim, esses são os caras no momento. Como o Ederson não pode ser convocado, né? Ele acabou chamando o Alisson e os dois terceiros goleiros. Quem seria o goleiro reserva nesse caso? Acho que é um ponto a se debater. Caso o Alisson não possa jogar. E aí, quem tá na frente, né? Mas isso não importa muito também, porque eu acho que todo mundo aí é um goleiro no mínimo razoável e tá bom, né? Não tem muito mistério. Hoje, goleiro não é um problema para a seleção brasileira. Laterais. Ele chamou o Alexandro, o Carlos Augusto, o Wesley e o Wanderson, né? Então são dois esquerdos e dois direitos, o que é bom, porque na última convocação o Brasil não tinha dois laterais esquerdos e dois laterais direitos convocados, então se alguém se lesionasse, fudeu, né? Ia ter que fazer uma improvisação. Eu não sei exatamente o que ele vai querer fazer aqui, mas a convocação do Alexandro, principalmente na minha opinião, é porque ele vem jogando um excelente futebol no Brasil, é verdade, no Flamengo, mas é um cara que o Ancelotti ele gosta, ele conhece, ele sabe como joga. E como tá ainda performando bem, é uma pedida de segurança. Eu até acredito que será o titular, tá? E aí a posição de lateral é muito em aberto de maneira geral e ele vai testar nomes. Carlos Augusto e Wander são dois nomes que jogam no futebol europeu, que eu acho extremamente razoáveis de serem convocados, para ver se vão performar. E o Wesley, eu não achei que ele fosse chamar por ter um desconhecimento maior do futebol brasileiro. Né? O Wesley é um cara novo, que tá jogando bem, tem meses, né? Nem ano ainda. Então achei que ele não faria essa convocação, mas fez. Se influenciado pelo Rodrigo Caetano e pelo Juan, que fizeram a lista ampla, ou se de fato ele tem pessoas observando o futebol brasileiro há algum tempo, eu não sei. É interessante a convocação do Wesley, porque eu acho que é um cara com muito potencial para a seleção, ainda mais considerando que provavelmente nesse meio de ano ele vai jogar na Europa, né? Então, é uma convocação boa de laterais. Acho que tem talvez algumas mudanças que poderiam ser feitas, mas não mudaria o âmbito geral.
acho que tá bom. A gente tá sem problemas aqui nesse caso. Aqui na questão dos zagueiros, né, tem pontos a se debater. Eu acho que o Marquinhos é uma pedida absoluta na seleção, ele é um cara que será o titular absoluto, mas eu achei surpreendente. Né? O Murilo do Nottingham Forest, ele, beleza, na seleção ele teve uma performance bem ruim mesmo. Só que ele é garoto, Nottingham Forest, querendo ou não, tá fazendo uma grande temporada, achei que ele seria convocado. Não foi. Me surpreende, me surpreende. Convocação do Beraldo, né? Quase que uma substituição de um zagueiro jovem que também joga futebol europeu, também me surpreende, né? O PSG vem fazendo um ano muito legal, mas o Beraldo não faz parte desse elenco campeão do PSG. Ele é uma opção. Ele é um cara no banco, um reserva, buscando espaço. Achei curiosa essa convocação. Achei curiosa. Muito provavelmente alguém da equipe do Ancelotti observa o PSG de perto e gosta do futebol do Beraldo. Mas eu não acho muito errado, porque ele é um cara que é, querendo ou não, um futuro da seleção brasileira na posição de zagueiro. O Marquinhos não vai jogar para sempre. Ele já é um cara mais velho, né? Então vai ter que ter essa substituição e esse é um cara do futuro. Não acho que vai ser titular, mas, enfim. O Alexandre do Lille acho que é uma pedida legal. Um cara que nunca foi convocado, que ninguém sabe direito quem é, né? E eu acho que a gente está precisando também de outros nomes. Pra jogar contra o Paraguai no Brasil, por exemplo, você não precisa do melhor zagueiro da face da terra, você pode dar uma testada. Acho interessante o Alexandre ter a oportunidade de mostrar o futebol e ver se realmente pode encaixar como mais uma opção de zaga. A gente está sem, né, o Magalhães, a gente está sem o Militão. Num cenário normal, eles seriam convocados. Mas nessa situação, beleza. Léo Ortiz e Danilo. O Léo Ortiz jogando pela seleção, na oportunidade que teve, não foi bem. Só que, na minha opinião, ele é o melhor zagueiro do Brasil hoje, do futebol brasileiro, né? Então, porra, ele tem que ser convocado, né? Ele é o cara que melhor joga na posição no Brasil e é brasileiro. Então, tem que estar aí, tem que estar aí. Se vai vingar na seleção, não sei ao certo, mas tem que estar aí. E o Danilo, eu acredito que foi convocado nessa primeira convocação do Ancelotti, muito também por ser o até então capitão da seleção, quando ele ainda performava mais, né, e jogava mais com o Tite. É um cara que conhece muito do ambiente, é um cara que sabe até mesmo provavelmente um pouco de italiano, porque jogou a vida inteira na Juventus, então ele pode ter uma comunicação boa também com o Ancelotti, passar informações. É um cara extremamente experiente que eu acho que foi convocado muito mais para passar um pouco do que é a seleção para o Ancelotti também, ser um braço direito dele ali no sentido de elenco, né? De elenco, de gestão ali desse elenco, pelo menos nesse início. Não acho que o Danilo vai ficar no ciclo de Copa. Ele vem jogando bem no Flamengo, mas não tem mais idade para ser um cara convocável. Mas, de novo, numa situação que a gente está sem dois zagueiros, potencialmente titulares até, por lesão, acho razoável. Se o Militão e o Magalhães estivessem disponíveis, eles seriam convocados. E aí eu acho que o Danilo não seria convocado, nesse caso, e ficaria uma luta ali entre Beraldo e Léo Ortiz, talvez nesse momento, para ver quem seria. Mas acho que para essa convocação valeu. Considerando meios de campo, né? Andreas Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casimiro, Ederson e Gerson. Acho bom, talvez seja o pedaço do campo que o Brasil mais tenha incertezas, né? Então a gente já teve um monte de nome que jogou no meio. E eu acho que não faz muita diferença um ou outro, porque eu ainda vou mostrar no campinho, né? Mas eu acredito que ele vem a campo com Casemiro titular, né? E aí os outros nomes são uma grande incógnita, mas eu aposto no Andreas e no Ederson como titulares. Só que assim, se o Gerson jogar, se o Bruno Guimarães jogar, acho que é meio que a mesma coisa, né? Ninguém aí tem um futebol, pô, inimaginavelmente foda, caralho, um cara diferente, um cara desconcertante, mas todos são muito competentes. O Andrei só que eu acho que foi convocado numa pegada de um garoto, um jovem, para entender também a seleção, o ambiente. Podia ter sido o André, podia ter sido o João Gomes. Todos eles têm a mesma função, né? E eu acho que o Andrei não tinha tido essa oportunidade. E é legal dar oportunidade também. Tirando ele, os outros cinco, eles podem muito bem jogar. Porque todos eles têm uma característica um pouco mais defensiva, talvez, um jogo um pouco mais físico. Menos o Andrés, pode ser um pouco mais ofensivo. Então eles meio que compartilham ali a mesma seção do campo. É todo mundo volante. Né? O Brasil hoje não tem aquele camisa 10, o Neymar, né, que não foi convocado, e eu acho correto, no fundo, o Neymar não ser convocado, porque ele seria apenas para a gestão de grupo, não tem capacidade dele entrar em campo para jogar no altíssimo nível. Ele no Santos só consegue jogar meia hora contra o CRB, contra o Vitória,
E aí enfrentar o Equador fora de casa, ele não tem a menor condição. O Equador, os caras iam dar cada banda nele, iam quebrar ele de novo. O Neymar hoje não tem capacidade física de jogar pela seleção brasileira e acho um acerto ele não ser convocado. Isso com certeza foi combinado em off, né? Isso é certo. Até o próprio leilão do Neymar, que é uma coisa famosa que ele faz anualmente praticamente, né? É no mesmo dia de um dos jogos, se eu não me engano, da seleção brasileira. Né? Não sei se é no dia 5 ou no dia 10. Então acho que já era previsto que ele não seria convocado mesmo de qualquer forma. Mas depois ele vai ser, né? É para essa que eu acho que não chamaram ele. Então a sessão de mesa é muito defensiva. Mas tá bom, tá bom. Poderiam ter mudanças aqui? Poderiam, mas não acho que faria muita diferença. E destaque pro Casimiro convocado novamente. É um cara que é um líder desse grupo, voltou a jogar bem, voltou a ser um cara importante no Manchester United, mesmo que o Manchester United seja uma draga de resultado ruim, o Casemiro joga futebol. Acho importante ele voltar para a seleção. E no ataque, ele para mim foi mais ousado, né? Antony, Estevão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Cabe a explicação de que o Rodrigo não foi convocado, né? Como eu já falei, por motivos mais mentais, de recuperação, de ficar bem, né? Para conseguir performar melhor na próxima temporada. Tirando o Rodrigo, que é um caso à parte, que não é provavelmente por questões técnicas, né? O óbvio aqui é só o Vini Júnior e o Rafinha. Se você parar pra pensar. Quem que é óbvio no ataque do Brasil que seria convocado de qualquer forma? Vinícius Júnior e o Rafinha. Todos os outros foram trocados. O Richarlison, que não vinha sendo convocado há muito tempo, e também não vinha jogando bem no Tottenham, e eu acho que ainda não vem jogando tão bem. O Tottenham tem uma temporada trágica, mas foi campeão, né? Conseguiu ser campeão da Europa League. Mas tirando isso, é uma temporada trágica do Tottenham. Ele é o primeiro fora da zona de rebaixamento na Premier League, né? E o Richarlison é uma peça do time. Ele não é o homem mais importante, ele não é nem o titular absoluto. Ele tem oportunidades de jogar. Só que o Ancelotti adora o Richarlison. Isso foi dito durante aí as últimas semanas. Jogou com ele no Everton, né? Quando o Ancelotti treinou o Everton. Então era esperada essa convocação, querendo ou não. Acho ok. O Brasil precisa de um centroavante. E o Igor Jesus, do Botafogo, tá jogando bem, mas mais ou menos. O Pedro tá voltando de lesão. Ainda não tá no nível para jogar na seleção brasileira. Quem que é o outro centroavante que o Brasil tem? Né? O João Pedro jogou de centroavante nas últimas convocações. Não foi nem chamado. Talvez o Ancelotti não goste muito do estilo de futebol dele. Né? E eu acho que, de fato, o Richarlison pode ser o melhor centroavante que o Brasil tem hoje. Pode ser. E se o Ancelotti gosta tanto dele, vai fazer ele performar bem. Eu acredito nisso. Né? Vai fazer com que o jogo rode e ele tenha uma boa performance. O Rafinha e o Vini, né? São obviedades. E aí os outros 4 nomes são nomes diferentes. Eu não acreditava que ele convocaria o Estevão nessa primeira chamada. Eu não achei que ele fosse convocar o Gabriel Martinelli. O Matheus Cunha eu até esperava, porque ele pode fazer essa função de pseudo camisa 10, se for necessário. Acho que também é meio que pra isso que ele tá aí. Mas vamos ver. Antony, pra mim, é surpreendente. Ele vem jogando muito bem no Betis. É bem verdade. Ele tá fazendo um ano diferente. Um ano diferente. Voltando a ser aquele Antony de lá atrás. Só que eu esperava mais um pedido mais clássico, assim, num Savinho, um cara que vem performando meio que a mesma coisa e tal. Acho legal trazer o Antony e ver se ele consegue jogar bola na seleção, porque ele também não consegue direito, né? O Gabriel Martinelli, acho que é uma pedida que volta e meia é convocado, e tudo bem, né? Então, acho que, de maneira geral, a convocação tá boa. A convocação tá boa. Os 11 titulares, eu acho que são capazes de fazer grandes coisas. E não são os 11 titulares que seriam o ideal se todos estivessem disponíveis ao mesmo tempo. Dito isso, vamos ao campinho para ver como o Ancelotti pode trazer esse Brasil para o jogo contra o Equador e o Paraguai. Bom, com o campinho aqui na tela, né? O que eu acho que o Ancelotti vai fazer, né? Eu, na verdade, aqui tá falando que é um 4-2-3-1, mas eu não acredito que seja bem assim. Eu acho que é mais um 4-3-3 mesmo, né? O Alisson é o goleiro titular, né? Obviamente, sem mistério. Na zaga, o Marquinhos é com certeza zagueiro titular. E eu iria de Alexandro, né? O Alexandro do Lille, no caso. Dado a circunstância de você ter Beraldo, Léo Ortiz, o Alexandro. Não, o Léo Ortiz já teve oportunidade de jogar, não foi muito bem. O Beraldo já teve oportunidades na seleção, pode ser a opção também. Né, o Danilo não acho que jogará, então eu iria de Alexandro. Um cara que tem que ser testado e por que não? Por que não pôr pra jogar? Acho justo. Nas laterais, eu iria de Alexandro, o outro, o que joga no Flamengo, e Wanderson. E por que isso, né? Eu acho que o Brasil tem que
primariamente, ser um time confiável e um time que não sofra. Então, o Alexandre é a pedida certa na lateral hoje, né? Beleza, o Carlos Augusto pode vir a ser o lateral esquerdo titular, mas eu confiaria mais no Alexandre, eu acho que o Ancelotti também. E o Wanderson, talvez no início, para começar o jogo, ou jogar contra o Equador, que é um time muito físico, é um time de muita imposição. O Wesley pode ser um cara muito rápido e pouco produtivo contra o Equador. Talvez o Wanderson tenha uma performance melhor. Ele prefira se defender e tá mais seguro. Por isso, o Wanderson eu colocaria como titular na lateral direita. O resto do time é meio complicado. O ataque é óbvio, né? O Vinícius Júnior na esquerda, o Rafinha na direita e o Richarlison de centroavante. Eu acho que pra mim esse vai ser o ataque do Brasil, sem mistério, tá? Sem mistério. Eu ficaria surpreso se não fosse esse. E o meio de campo é uma grande incógnita. Eu coloquei aqui o Casimiro, que pra mim será titular, Ederson e Andreas Pereira. O Andreas Pereira, porque ele tem um pouco mais de capacidade ofensiva, ele pode jogar como um falso camisa 10 e defender mais se necessário. O Ederson, porque eu acredito que ele tá fazendo um grande ano e talvez, cara, ele seja o melhor mesmo para jogar nessa posição de volante, com alguma capacidade também de auxílio ofensivo. Só que se jogar o Bruno Guimarães, no fundo não muda muita coisa, né? É meio que a mesma posição. Se jogar o Gerson, também não muda muita coisa. Só tem que ver que ele saiu hoje do jogo do Flamengo com uma lesão, né? Ele saiu com um inchaço no joelho. Ele não deve jogar na quarta-feira, né, contra o Deportivo Táchira. E eu não sei quando ele volta a estar saudável. Ele convocado, beleza, mas não necessariamente ele vai entrar em campo, né? Então, não sei se o Gerson joga. Mas se jogar, dá meio que no mesmo também. Então eu coloquei esses três nomes aqui, o Andrés, o Ederson e o Casimiro, mas no fundo, tanto faz. Né? Esses caras aí, como ele só convocou basicamente volantes que jogam mais ou menos na mesma posição, tanto faz. Né? O ataque pra mim é esse. A gente vai voltar a ter um centroavante de ofício, cabeceador, alto, pirulão. O Vini e o Rafinha, sem mistério. Se o Rodrigo tivesse jogando na seleção, ele seria, eu acredito, o cara que jogaria na função do Andréas mais avançado. O Brasil se tornaria um time mais ofensivo, com 4 atacantes. Aí sim, num 4-2-1, no 4-2-3-1, né? Aí, de fato, com o Richarlison destacado de centroavante, Vini e Rafinha abertos, o Rodrigo pelo meio jogando como um camisa 10, mais ou menos, o Ederson e o Casimiro, né? Se o Neymar tivesse disponível também, aí eu não sei o que ele ia fazer, porque é impossível o Brasil jogar com 5 atacantes, dentre eles Vinícius Júnior, que não marca, Neymar, que não marca, Rodrigo, que não marca, né? Então é impossível o Brasil jogar assim. Se todo mundo tiver disponível um dia ao mesmo tempo, não sei o que o Ancelotti vai fazer, mas eu não acho que ele pode abrir mão de ter 2 volantes. Não acho. Daria para jogar com o Richarlison avançado, Neymar e Rodrigo jogando de meia, né? Vini e Rafinha aberto, só um volante caçador atrás? Até daria. Só que pela característica de Neymar e Rodrigo não marcarem, vai ficar difícil, principalmente contra seleções poderosas. Contra seleções meia bomba, tipo Paraguai, valeu, aí beleza, mas contra uma França, contra uma Inglaterra, aí é um risco bizarro. E essa vai ser talvez uma dor de cabeça do Ancelotti mais pra frente, mas hoje sem Rodrigo, sem Neymar, fica tudo mais simples. Fica tudo mais simples. E eu não sei se ele vai rodar muitos times não, viu? Depende do resultado contra o Equador. Se o Brasil tiver uma boa performance contra o Equador, e principalmente vencer o jogo, ele tem mais liberdade de contra o Paraguai, em casa, rodar um pouco mais, dar oportunidade para outros caras jogarem, nem que seja um pouco. Só que eu acho que essa partida fora de casa contra o Equador, ele vai colocar quem ele tem de melhor e deixar jogar o jogo inteiro. Não é tanto um jogo para teste, talvez, na cabeça do Ancelotti. Por mim, tanto faz que o Brasil já tá classificado, né? Então, whatever. Agora a gente tem treinador e um caminho mais claro para uma performance boa na Copa do Mundo de 2026. Perfeito? O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu achei que ficaria, mas eu agradeço todos que estão vendo aí os nossos vídeos, que acompanham o nosso trabalho. Essa semana teremos mais vídeos sim, inclusive o vídeo, provavelmente no final da semana, que eu tinha prometido sobre o histórico do Ancelotti, né? A trajetória dele e por que ele se tornou técnico da seleção brasileira. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo.